Oi, irmãos, Pai do Senhor, aqui mais uma vez estou aqui, para falar um pouquinho da palavra do nosso Deus, do nosso Deus vivo e ressuscitado. Tem uma palavra aqui no livro de Lucas 19:19 que me chama muita atenção e fala muito comigo nessa palavra. Aqui é onde fala do Zaqueu, que desceu da árvore e entregou-se para Jesus, repartiu tudo que tinha, Os irmãos podem ler em casa, 19:19. E no final, aqui no versículo 9, Jesus disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Irmãos, antes de Jesus, nós éramos todos perdidos. Jesus veio salvar. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu próprio Filho único para nos salvar. Olha o amor de Deus por nós. Então ele salvou o mundo, ele levou na cruz todos os pecados. Ele levou tudo que não prestava, as enfermidades, nós somos sarados pelas pisaduras dele. Ele limpou a nossa carne. Mas isso não quer dizer que nós permanecemos limpos. Porque a partir do momento que Jesus subiu para a sua glória, nós ficamos no mundo, ele entregou na nossa mão uma pedra preciosa, que nós temos que dar valor, que é a nossa salvação. É uma pedra preciosa que nós temos na nossa mão, que nós temos que cuidar. Porque é uma pedra que, se nós perder, nós não vamos ter de volta. Nós temos que cuidar, que só o que vai fazer nós perder essa pedra é o pecado. O pecado é que vai fazer nós perder essa pedra preciosa que Jesus nos deu. Ele deu para mim e deu para todos. E ele nos ama com o mesmo amor. Com o mesmo amor, com a mesma medida, sem altura, sem largura e sem profundidade, está escrito na palavra do Senhor. A única diferença que diferencia um e outro diante do Senhor é a fé e a obediência à palavra dele. Jesus ama quem obedece à palavra dele. E às vezes, irmãos, a gente tem essa pedra preciosa na mão e não dá valor. Fica pecando ou vivendo em pecado. E diz a palavra do Senhor, diz a palavra que a nossa vida aqui na terra, está lá no Salmo 80, se eu não me engano, não dura mais do que 80 anos. Acima disso é canseira e fadiga. E 80 anos diante de uma eternidade não é nada. Não é nada. E muita gente vive na ganância. Zaqueu aqui largou a capa, largou a ganância. Ele se entregou para Jesus, Ele se entregou para Jesus, ele deixou Jesus entrar na casa dele, no coração dele. E nós, irmãos, nós temos aqui com essa pedra nas nossas mãos e às vezes não valorizamos. Deixamos. Eu acredito que eu estou aqui falando com vocês, Deus me deu uma nova chance de vida. Ele me tirou num leito de morte. Eu pedi para ele, acredito que se eu tivesse morrido naquela época, eu estava na glória, porque antes eu pedi perdão para ele de tudo que eu tinha pecado, até aquele que eu não tinha nem consciência de que tivesse sido pecado, eu estava na ignorância. Mesmo assim eu pedi perdão para o Senhor. Que o Senhor não deixasse eu partir sem ver os meus filhos crescidos, sem ver o meu marido e o meu filho crescido, nós crescemos uma família. E Deus teve misericórdia de mim. E me trouxe, e eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus me deu para falar das maravilhas do Senhor. Porque quando eu cheguei em casa, abri a minha Bíblia, a palavra que Deus me deu foi essa, no Salmo 18. Não morrereis, antes vivereis e contareis as minhas obras. E essa palavra ficou gravada no meu coração, martelando na minha cabeça.
Então eu quero aproveitar esse resto de vida que Deus tem um chamado para mim, né? E eu não posso, tenho limitações, e eu quero aproveitar para falar da grandeza do nosso Deus. Que não seja essas pessoas que fiquem só pensando em ganância, pensando em riqueza e deixe de adorar esse Deus vivo e poderoso. Do mesmo jeito que ele veio um dia pequenininho, numa manjedoura, lá nasceu, do mesmo jeito que a palavra de Deus dizia que ele ia nascer, ele nasceu, né? E agora a palavra de Deus diz que um dia ele vai voltar, mas não mais como menininho, como um bebê, mas sim como o rei da glória. E ele vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. Então, irmãos, vamos se unir na fé em Cristo Jesus até esse dia. Se nós estivermos vivos ainda, nós vamos ver ele descendo. Se nós estivermos mortos, nós vamos ver também, porque a nossa alma não morre. A nossa alma, ela continua viva para a eternidade. Então, essa palavra que eu quero deixar para meus irmãos, né? Creia no Senhor Jesus, tenha Ele como passaporte para a vida eterna. Somente Ele. Porque ninguém chega a Deus se não ser por Jesus. Não bote a sua fé em outras coisas, não. Bota só em Jesus. Jesus é o nosso passaporte. Só Ele. Somente através dele nós chegamos ao trono de glória. Tanto depois de nós morrer, como agora na nossa oração. Quando a gente pede alguma coisa que está alinhado com o querer de Deus na nossa vida, Deus também nos atende. Pode ter certeza. Amém, irmãos. Pai do Senhor. Beijão no seu coração. Que essa palavra entre na sua mente, no seu coração. E cuide da sua pedra preciosa, que é a sua salvação. Amém.